Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio e vamos lá para mais uma aula de física. Nosso tema hoje é movimento circular. Vamos começar com os nossos objetivos. Compreender o que é um movimento circular e suas características, conhecer as grandezas associadas a esse movimento e aprender a calculá-las. Vamos começar com o conceito de posição e deslocamento angular, onde a posição a gente costuma representar pela letra grega θ e deslocamento angular delta θ, de variação de posição angular. Mas para começar, como estamos tratando de um movimento circular, é qualquer tipo de movimento sobre uma circunferência, e toda circunferência tem um centro. Para a gente dar uma posição para alguma coisa, a gente tem que ter um referencial que a gente chama de origem. No caso, a origem da posição angular. Eu estou escolhendo esse ponto aqui, é uma escolha minha. Então essa é a posição angular que representa o ponto zero. Todas as outras posições a partir daí é que estarão localizadas. Então vamos supor, eu tenho uma posição que é da onde meu movimento está partindo, nessa região aqui da circunferência. E ela está indo para uma outra posição em outra região, passando por cima da circunferência. Se ela passa por cima de uma circunferência, representa um movimento circular. Não precisa completar uma volta necessariamente para o movimento ser circular. Pode ser um trecho de uma circunferência, um arco de circunferência que a gente chama. Então, o que representa a posição angular inicial é o ângulo feito com o raio a partir do ponto de origem até o ponto que ele está localizado. Ele foi se movendo até chegar nesse ponto. O ângulo final é o ângulo entre o ponto de origem e a posição final. Então, posição angular depende de onde ele se encontra com relação à origem, mas não é uma distância. Aqui é um ângulo representado na figura. O que a gente chama de deslocamento angular é o quanto ele mudou de posição angular com o seu movimento. Ou seja, ele saiu da posição inicial, foi até a posição final. Essa distância que ele anda, a gente continua chamando de ΔS, que é o deslocamento linear, né? É a distância que ele percorreu sobre a circunferência, mas ele também varreu um determinado ângulo. Esse ângulo varrido no seu deslocamento é o que a gente chama de deslocamento angular. Então são dois tipos de deslocamento que a gente está falando. A distância que ele andou, que a gente representa pelo ΔS, e a gente chama de deslocamento linear, e o ângulo que ele varreu, que a gente chama de deslocamento angular, e representa pelo Δθ. Tudo que tem o delta na frente representa variação de alguma coisa. O Δθ não é diferente das outras coisas. Δθ, que é o deslocamento angular, ou variação da posição angular, é igual a posição angular final menos a posição angular inicial. Então não tem nada de muito diferente da relação que a gente trabalha com as outras grandezas. Unidade de medida. Uma unidade de medida de ângulo que a gente usa com muita frequência é o grau. Porém, no sistema internacional, a medida angular a gente representa pelos radianos. A gente abrevia pelo prefixo rad, né? A relação que essa unidade de medida tem com o grau são 180 graus é igual a π vezes radianos, onde π é uma dízima que é aproximadamente 3,14. Relação entre o arco e o ângulo em radianos. Essa é uma relação matemática entre o arco de circunferência e o ângulo de abertura que tem para ele. Essa relação ela só é válida quando você utiliza o ângulo em radianos. Não pode estar com outra medida. Se você tiver com a medida angular em radianos, a gente tem que o arco de circunferência, que é o que representa essa distância, é igual ao produto entre o ângulo e o raio desse círculo. No caso da gente, trazendo esse conceito para as grandezas físicas, o que a gente representa pelo arco é o deslocamento linear
e o que a gente representa pelo ângulo é o deslocamento angular. Então a gente pode afirmar que caso o deslocamento angular esteja em radianos, ΔS é igual a Δθ vezes o raio. Velocidade angular média, que a gente representa pela letra grega ômega. Velocidade média, no caso a mais tradicional, que a gente representa pela letra V, é o ΔS dividido pelo ΔT, que é o que a gente chama de deslocamento linear, dividido pelo intervalo de tempo que levou. Isso representa a rapidez com que alguma coisa está mudando de lugar. Mas quando a gente fala da velocidade angular, a diferença que a gente tem é que não é a rapidez com que ele muda as suas posições lineares, mas sim que ele muda as suas posições angulares. Então, em vez de ΔS dividido por ΔT, é Δθ dividido por ΔT. Aqui é a distância sobre tempo, aqui é o ângulo varrido dividido pelo tempo que ele levou para varrer esse ângulo. Essas duas grandezas, velocidade linear e velocidade angular, elas têm uma relação caso você trabalhe com a parte angular em radianos, que é o que a gente costuma fazer. A ideia surge daquele conceito inicial de arco e ângulo. A gente viu que trazendo para o conceito da física, a gente chega na relação do deslocamento linear e do deslocamento angular através do raio. Porém, para eu relacionar as velocidades, falta um detalhezinho. A velocidade linear, ela é o deslocamento, mas dividido pelo tempo. Então, para eu fazer aparecer aqui essa velocidade linear, que a gente representa pela letra V, basta eu pegar e dividir pelo tempo. Só que numa igualdade, o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer igual do outro, pois senão eu modifico essa igualdade. Então, se eu dividir pelo tempo aqui do lado esquerdo da igualdade, eu tenho que dividir do outro lado também. Mas quando eu faço isso, do outro lado aparece o Δθ, que é o deslocamento angular, dividido pelo tempo, onde isso representa a velocidade angular. Então daí a gente tira a relação entre essas duas grandezas. A velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio, mas com uma condição. Essa velocidade angular, a parte angular dela tem que estar medida em radianos. Aceleração angular média, que a gente representa pela letra alfa. O conceito de aceleração linear, ele trata da variação da velocidade, mas trata da rapidez com que isso acontece. Então é a variação da velocidade, é o quanto a velocidade mudou, dividido pelo tempo que ela levou para fazer isso. O conceito de aceleração angular é muito parecido, só que no caso da variação de velocidade, em vez de ser variação da velocidade linear, é a variação da velocidade angular, mas os conceitos são muito semelhantes. Então, a aceleração linear é a variação da velocidade linear dividido pelo tempo. A aceleração angular é a variação da velocidade angular dividido pelo tempo. Unidades de medida. Velocidade angular. Se você usar a parte angular em radianos e o tempo em segundo, a gente obtém a medida em radianos por segundo. A parte da aceleração, se eu uso a velocidade angular em radianos por segundo e o tempo em segundo, vai dar radianos por segundo ao quadrado. Período e frequência. Esses dois conceitos, eles acabam valendo para outras partes da física também. Período e frequência são conceitos relacionados a repetições. Então, os movimentos circulares são movimentos repetitivos, são movimentos periódicos, mas a gente também estuda isso em ondulatória e em outros casos também. Mas o que significa cada coisa, né? Vamos começar pelo período, que a gente representa pela letra T maiúsculo. É o tempo gasto por um corpo para completar um movimento periódico. Ou seja, no caso do movimento circular, é o tempo que o corpo leva para completar uma volta. Frequência, que a gente representa pela letra F minúscula. É o número de vezes que um fenômeno se repete em um intervalo de tempo. Ou seja, são quantas vezes uma coisa aconteceu num certo tempo. No caso da gente, como estamos falando de movimento circular, são quantas voltas foram completadas em um intervalo de tempo. Então, período é o tempo para completar
uma volta. Frequência são quantas voltas foram completadas em um intervalo de tempo. Então essas duas grandezas elas são bem parecidas. Elas têm uma relação importante que a gente vai ver também. Mas vamos começar pelo período, que a gente representa pela letra T maiúsculo. Período, como eu disse, é o tempo de uma volta. Se eu precisar calcular o período em uma situação, um dos caminhos que eu posso seguir é esse aqui. É pegar o tempo total de movimento e dividir pelo número de voltas que ele completou. Por exemplo, se eu falo para você que o movimento levou 10 segundos para completar uma volta, período 10 dividido por 1, que no caso é 10 segundos. Mas se levou 20 segundos para completar duas voltas, 20 dividido por 2 continua sendo 10 segundos. Ou se levou 30 segundos para completar 3 voltas, 30 dividido por 3 continua dando 10 segundos. Então o período é você pegar o tempo total que levou aquele movimento e dividir pelo número de voltas que ele completou nesse intervalo de tempo. A frequência é exatamente o inverso. É o número de voltas que se completaram dividido pelo intervalo de tempo que demorou. Por exemplo, se eu tenho algum movimento que deu 20 voltas em 4 segundos, o que eu tenho de frequência é o 20 dividido pelo 4, que no caso é 5. Então são 5 voltas em 1 segundo. Essa é a frequência de voltas. Ou seja, se passarem 2 segundos, ele vai dar 10 voltas. Se passarem 3 segundos, ele vai dar 15 voltas e assim vai. Ele segue a mesma frequência. Como a gente pode ver, essas duas grandezas têm uma relação mas muito parecida. Uma é literalmente o inverso da outra. Esse é o termo matemático que a gente usa. E para a gente representar matematicamente que o período e a frequência são grandezas inversas, eu posso dizer que uma é igual a 1 dividido pela outra. Ou seja, frequência é igual a 1 dividido pelo período, ou poderia dizer também que o período é 1 dividido pela frequência, dá no meio, também está correto. Unidades de medida no sistema internacional. Começando aí pelo período. Se eu uso o tempo em segundos, e o outro termo que a gente usa é volta, que não é uma unidade de medida em si, seriam segundos para cada volta. E frequência seria o contrário, são quantas voltas ele deu por segundo. Mas um jeito de aplicar essas unidades de medida é quando a gente está falando de segundos por volta, pelo fato de volta não ser uma unidade de medida, só fica segundos e meio. E quando a gente fala de voltas por segundo, em vez de aparecer a volta, é por segundo somente. Ou seja, 1 dividido por segundo, mas a gente dá um nome para essa unidade de medida. A gente chama ela de Hertz e a gente representa pela sigla Hz.